Vamos falar sobre o INSS, porque o presidente Lula se reuniu hoje com alguns ministros nessa sexta-feira para discutir essa tentativa da oposição de instalar uma CPI do INSS para investigar os descontos ilegais em aposentadorias e pensões. Os ministros Gleisi Hoffmann, Rui Costa, Volney Queiroz, Sidônio Palmeira, além do líder do governo no Senado, Jacques Wagner, participaram da reunião com o presidente no Palácio da Alvorada. A presença de Volney e Wagner, no entanto, não foi informada na agenda oficial do presidente. Pessoas ligadas ao Planalto confirmaram que o tema da conversa foi o episódio do INSS e seus desdobramentos. O encontro ocorre dias depois da oposição protocolar, na segunda-feira, um pedido de CPI mista, formada por deputados e senadores para investigar o caso. O requerimento foi apresentado com a assinatura de 36 senadores, 233 deputados, número superior ao exigido, um número mínimo. Apesar da decisão e da adesão, a instalação da comissão ainda depende do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Até agora, o governo tenta evitar uma CPI ou CPMI sobre o escândalo com o argumento de que já há investigações avançadas em curso na Polícia Federal e na Controladoria Geral da União, a CGU. Ô, Beatriz, será que essa CPI sai ou não sai? A pressão é grande, para que ela saia. Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos ao canal. Assunto novo, assunto aí que está sendo bastante repercutido. CPI, CPMI, vamos entender para que elas servem, como elas podem ser instaladas, sua previsão legal, tá? Então trouxe aí uma manchete aí do canal UOL, tá? Só para dar um up no nosso conteúdo, tá? Vamos ao que interessa. Tentar fazer um conteúdo um pouco menor hoje, se for possível. É um assunto bem legal de se conversar, bem dinâmico, tá? E vamos passar aqui para o nosso slide, como sempre. Vou ficar aqui no cantinho e vou colocar o material no nosso slide aqui, tá? Então vamos lá, pessoal. Tá? Então se fala muito aí de instalação de CPI, CPMI, né? Para que serve a CPI? A CPI ela serve para investigar, tá, pessoal? Então a finalidade dela é investigar irregularidade, alguma fraude, tá? Uma má conduta aí com a coisa pública, tá? Então para isso serve as CPI ou CPMI. O que elas têm em comum, tá? CPI, ela vai ser da Câmara, ou ela vai ser CPI do Senado, tá? Então CPI, tá? Ela é só da Câmara dos Deputados, tá? Câmara ou somente do Senado Federal. Ok? Para que ela seja CPMI, ela tem que ter a junção dos dois. Aqui ela vai ter integrantes da Câmara mais Senado Federal. Ok? Então aqui nós temos a CPMI. Então a gente tem que ter, no mínimo, 1/3 da Câmara, no mínimo 1/3 do Senado, para que tenha aí assinaturas mínimas, para que a Câmara ou o Senado Federal entre com requerimento solicitando a instalação de uma CPI. Tá? Então a CPI ela serve para investigar, tá? A finalidade dela é investigação, tá? Ela vai fazer o papel do Ministério Público, vai fazer o papel da autoridade policial, tendo, tá, uns poderes
a mais. Tá? Então, as CPI, elas têm poderes a mais. Às vezes, um delegado de polícia não tem aquele poder e o Senado, as CPI vão ter. Tá? Então, vocês vão ver lá na frente que as CPI, as comissões parlamentares de inquérito, elas têm poder de investigação das autoridades judiciais. Ali eu tenho um delay, né, com relação a autoridades judiciais, porque, na verdade, quem investiga é o Ministério Público, não o Poder Judiciário. Tá? O Poder Judiciário, ele julga. Né? Então, tem aí na norma, na letra de lei, uma pequena divergência que, se a gente for analisar da forma correta, né, que diz que as comissões parlamentares de inquérito, elas têm os poderes de investigação das autoridades judiciais. Né? Então, na verdade, quem investiga é o Ministério Público. O Ministério Público não é autoridade judicial. Né? Ela é quem é autoridade judicial é o judiciário. Né? Porém, o judiciário, ele julga. Né? Ministério Público, autoridade policial, investiga, tá? Traz base para um oferecimento de uma denúncia para que seja encaminhado ao juízo competente para ser ali aceito ou não uma ação penal. Tá? Então, as CPI, as comissões, seja ela a CPMI, seja ela a CPI, seja ela em conjunto, Câmara e Senado, seja ela sozinho, só a Câmara ou só o Senado, elas têm a mesma finalidade. Tá? O que muda é só a composição. Tá? Elas têm as mesmas finalidades. A composição que muda. Então, aqui, tá? Nós precisamos de 1/3 da assinatura, por isso que os deputados, eles pegam as assinaturas de seus integrantes, tá? Para que tenha aprovação, tá? Então, se conseguir 1/3 da Câmara, 1/3 do Senado, ou 1/3 do Senado, já tem o mínimo ali para entrar com requerimento para pedir a instalação de uma CPI. Claro, tem que ter o objeto determinado, tem que ter o período certo, tá? Então, mais na frente a gente vai analisar um pouquinho melhor. Aqui é só uma introdução, só para você entender, tá? Então, não é de qualquer jeito que se instala uma CPI, tá? Tem que ter, primeiro, 1/3 dos seus integrantes, ou seja, 171 deputados. A Câmara é 513, então 1/3 é 171. 171 deputados e 1/3 do Senado são 27 senadores. Então, se tu tem essa composição, você já tem um requisito ali já atingido para que você requeira a instalação de uma CPI. Aí, depois disso, vem outros requisitos, né? O objeto tem que ser determinado, tá? Então, tem que ser um objeto determinado, não pode sair investigando qualquer coisa, sem ter base nenhuma, tá? Então, tem que ser o objeto certo, o tempo tem que ser um tempo certo. Por quanto tempo a CPI ela vai transcorrer? Já tem que ser certo. 1 mês, 2 meses, uma legislatura, né? Pode, no máximo, uma legislatura, tá, pessoal? Uma legislatura, tá? Uma legislatura é igual a 4 anos, tá? Então, uma legislatura é igual a 4 anos. Tá? Então, uma legislatura é o máximo que uma CPI ela pode transcorrer, tá? Ela não pode passar de uma legislatura, ela tem que finalizar ao final de uma legislatura, ou seja, o mandato do deputado ele é 4 anos, então tem que finalizar antes do término da legislatura desses deputados, ok? Então isso aqui é só uma explanação inicial, tá? Vamos avançar aqui no nosso material. Então, como eu falei, tá? A CPI, tá? Ela é um instrumento da minoria, tá, pessoal? Por que da minoria? Tá? Porque senão ninguém consegue investigar a maioria, né? Então, por isso que é um instrumento da minoria. Tá? Por isso que requer aqui apenas 1/3
de assinatura dos deputados, 1/3 da assinatura dos senadores, para que requeira a instalação de uma CPI, tá? Como que ela é iniciada? Ela é iniciada através de quê? De um requerimento, tá? Um requerimento. Não é através de qualquer outro objeto. É requerimento, tem que requerer, tá? O quórum, né, como eu já falei, 1/3. Então, na Câmara, são 171 deputados de 513, tá? Então, tem que ter no mínimo 171 deputados. E do Senado, 27 dos 81, tá? Então, são 81 senadores, então tem que ter no mínimo 27 deputados, tá? Aqui é um, tá, pessoal? Ela não depende de autorização do presidente da Casa ou do Congresso Nacional, tá ok? Então, se ela é CPI, ela não depende, ela só tem que atingir os requisitos. Se ela atingiu esse requisito, não depende de autorização, tá? Ela tem que ter o objeto determinado, tem que ter o tempo certo. Se tem o objeto certo, determinado e o tempo, você tem requisito ali para pedir a instalação de uma CPI. O presidente de uma das casas, ele não necessariamente ele tem que autorizar. Só que a instalação dela é um ato solene, é um ato do presidente na casa após a aprovação do plenário, tá? Então, como vai para o plenário vai votar. O plenário votou, aprovou, aí vem a leitura ali numa sessão legislativa, numa das sessões, e o presidente da casa vai ler e vai instalar aquela CPI, tá? Então, da instalação dela são esses requisitos, tá ok? É um instrumento da minoria, é através de requerimento, é instalada com quórum de 1/3 de seus membros, não depende da autorização do presidente da casa, só que a instalação, ela é um ato do presidente da casa, tem que haver após a aprovação do plenário das casas. Se é uma CPMI, tem que ter a aprovação do plenário das duas casas. Se é CPI, tanto Senado quanto Câmara dos Deputados, né, vai ter ali a votação no plenário das casas. Tá ok, pessoal? Então, só para você entender, CPI pode ser só Câmara ou só Senado. CPMI é a junção, é o componentes das duas casas. São os integrantes, senadores e deputados, vão trabalhar com o objetivo de investigar alguma irregularidade, alguma fraude, alguma coisa que aconteceu, como, por exemplo, está acontecendo aí a situação do INSS, tá? Com certeza, a instalação da CPI é quase que inevitável, até porque já tem o mínimo do quórum das duas casas, inclusive tem até mais, tá? E como não depende, como é objeto da minoria e não depende da autorização do presidente da casa, com certeza a instalação da CPI elas vão ser aprovadas, tá? Nessa situação do INSS, tá? Vamos à frente. Finalidades e funções, tá, pessoal? Então, qual que é a finalidade, tá? Então, o objetivo de investigar fatos de interesse público, tá? Irregularidade, ilegalidade ou má gestão da coisa pública, tá? Então, a CPI é para isso. Esse é o objetivo das comissões parlamentares de inquérito. Tá ok? Então, fiscalização da administração pública, certo? Vamos em frente. Quais são os poderes que a CPI tem, tá, pessoal? Como eu falei lá no início, então, ela tem, o objetivo dela é investigar, né? E ela tem poder de investigação próprio das autoridades judiciais. Então, isso aqui que eu falei lá no início, que tem uma disparidade, tá? Por quê? Porque quem investiga é o MP, tá, pessoal? E não o Poder Judiciário.
ou autoridade policial, tá? Autoridades judiciais, elas julgam, tá? Autoridades judiciais, elas julgam. Então, tem na sua composição ali, uma das suas funções, investigar? Não. Quem investiga é o Ministério Público, tá, pessoal? Seja ele Ministério Público Federal, seja ele Ministério Público Estadual, seja a PGR, tá? Juntamente com as suas autoridades policiais, que são um conjunto, faz parte, tá? O Ministério Público manda, a autoridade policial investiga, traz elementos, né, autorias, traz materialidade para que seja oferecida a denúncia e caia na mão de um juiz competente para que ele julgue, né, se aceita ou não aquela denúncia. Então, a autoridade policial, a autoridade judicial, ela fica inerte até que bata na sua mão o oferecimento de uma denúncia. É isso, tá? Então, aqui nós temos um pouquinho de disparidade, mas a lei trouxe assim, tá? Que a CPI ou CPMI, ela tem autoridade, tem os poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, né? Simplesmente um pouquinho dessa disparidade, mas vamos em frente, tá? Então, o que a CPI pode? Ela pode convocar pessoas para depor, ela pode requisitar informações e documentos, quebrar sigilo bancário, fiscais e telefônico, tá, pessoal? Aqui, para você entender, tá? Eu trouxe uma observação aqui importante, que às vezes as pessoas pensam que a CPI ou CPMI, ela tem poder demais, tá? Mas ela não pode tudo. Medidas cautelares, pessoal, elas são exclusivas do Poder Judiciário, tá? Então, por exemplo, a CPI, o seu presidente, o relator, ele simplesmente, vou mandar fazer uma busca e apreensão na casa de alguém. Ele não pode fazer isso, tá? Por quê? Porque isso é uma medida cautelar, ok? Vou mandar fazer uma interceptação telefônica. Eles não podem fazer isso, tá? Isso é uma medida cautelar. Depende, tá, de um mandado judicial para isso acontecer, ok? Então, ele traz aqui, ó, requisitar informações, documentos, quebrar sigilo bancário, fiscais e telefônico, tá, pessoal? Isso aqui, tipo, é requerer, por exemplo, de uma das operadoras, informações a respeito de uma determinada pessoa, de um determinado acusado. Essa pessoa, eles querem saber se essa pessoa falou com quem. A operadora, ela pode conceder essas informações, tá? Ela pode conceder. O que ela não pode fazer, o que ele não pode autorizar, aliás, não podem fazer, a CPI não pode fazer, é interceptar, tá? Agora, para saber com quem fulano falou ou conversou durante o período de tempo, aí tudo bem. A operadora pode conceder essas informações para a CPI. Agora, a CPI não pode mandar interceptar o telefone de ninguém. Isso precisa de uma autorização judicial. Busca e apreensão, seja na casa, no domicílio de alguém, seja no escritório de alguém, tá? Então, isso aí tem que ter mandato judicial, tá? A CPI não tem esse poder para fazer isso. Então, ela pode convocar pessoas, né, para testemunhar, ou depor como acusado. A CPI, durante a sessão de uma das CPI, se ela entender que ali uma testemunha está mentindo, o presidente da CPI pode dar voz de prisão, tá? Então, a CPI tem esse poder, da voz de prisão, para prender alguém ali, um acusado ou a testemunha que estiver faltando com a verdade, tá? Tem poder para isso, ok? A questão, vou só lembrar uma coisa, tá? A testemunha, ela pode, aliás, a testemunha, ela tem a obrigação de falar a verdade, tá? Então, se ela mentir em uma das sessões de uma CPI, o presidente ou relator pode dar voz de prisão para ele, tá? Se o acusado mentir, ele não pode ser preso por estar mentindo,
tá? Por quê? Porque o acusado ele não pode constituir prova contra si próprio. Então, isso está na Constituição, tá? Então, eu não posso me autoincriminar. Então, se o depoente ali ele for acusado, ele pode mentir à vontade, sem ter medo de ou ficar calado. Ele pode ficar em silêncio, ele pode mentir, por quê? Ele é o acusado, ele não pode se autoincriminar. Agora, a testemunha não, a testemunha ela tem um dever de falar a verdade. Se ela estiver mentindo, ela pode ser presa em flagrante no momento em que estiver depondo. Ok, pessoal? Só essas informações, tá? Então, quanto a isso aqui, tá? Medidas cautelares não pode, a CPI não tem poder para isso. Então, eu botei aqui busca e apreensão, domicílio, interceptação telefônica, somente com autorização judicial. Ok, pessoal? Vamos seguir em frente. O que ela apura, né? Apuração. Então, investiga um fato específico, delimitado, determinado, por um período de tempo definido. Tá, pessoal? Então, para que uma CPI seja instalada, ela tem que ter um objeto certo, tem que ter um fato, tá? Específico. Eu não posso sair investigando qualquer coisa, vários crimes, por exemplo. Tem que ser um fato concreto, um fato específico, delimitado e determinado, tá? Tem que ser um negócio, é isso aqui que vai ser investigado? É X. Qual que é o tempo que nós vamos ter para investigar isso aqui? 2 meses. Tem que ter certo. Tem que ter fato determinado e o tempo definido, tá? Que nem eu falei lá no início, tá? O tempo que pode levar uma CPI, que ela pode transcorrer, é no máximo, uma legislatura, tá? Uma legislatura, que nem eu coloquei lá no início, ela é 4 anos, tá? Então, no máximo, uma legislatura. Ela não pode passar disso, tá? Pode ser 1 ano, 2 anos, 3 anos? Pode. Não pode passar de uma legislatura, 4 anos. Ela tem que ser finalizada ao término dos 4 anos de uma legislatura, ok? E no final dessas investigações, o que a CPI faz? Ela manda prender, ela manda condenar, ela condena alguém, ela julga, tá? Então vamos lá. Ao final, tá? Ali o relator daquela CPI vai fazer o quê? Um relatório circunstanciado, tá? Um relatório circunstanciado, podendo propor soluções, encaminhar suas conclusões ao Ministério Público, à PGR, à Defensoria Pública, ao Poder Executivo ou ao Tribunal de Contas, tá? Lembrete, CPI, CPMI não julga ninguém. Não julga ninguém, apenas investiga, apura e propõe soluções, responsabilização civil ou criminal, tá? Se o Ministério Público vai oferecer denúncia, se não vai, a CPI não tem poder para isso. A CPI só investiga, traz elementos, traz materialidade, bota tudo no relatório final, encaminha para o Ministério Público, para a PGR, para o Tribunal de Contas, para a Defensoria, e deixa com que esses órgãos eles façam o seu papel. A CPI simplesmente ela cumpriu a finalidade dela, que foi investigar, trazer elementos para que as autoridades, para que os órgãos competentes possam fazer a sua parte. Caiu na mão do Ministério Público, viu que tem materialidade, que tem elementos, que tem prova, ele oferece a denúncia. Bate na mão do juiz e ele vai aceitar ou rejeitar a denúncia. Pronto, acabou. Tá? Então a gente lembra aí da CPI da Covid, por exemplo, que até hoje não deu em nada, né? Então faz lá um relatório de 500 páginas, 1000 e poucas páginas, mas não deu em nada, né? Tanto faz como tanto fez, como muitas e muitas outras CPIs que aconteceram no passado, que não deu em nada. Tá? Por quê? Porque a CPI não tem poder de julgar ninguém. Ela simplesmente ela tenta fazer um calhamaço de provas,
né, de conteúdo, traz ali, tem materialidade? Tem autoria? Tem. E muitas das CPIs são políticas, quase que na maioria, né, o pessoal não leva muito pelo lado realmente de investigar a forma correta, da forma séria, muitas das vezes leva para o lado político, acaba fazendo um relatório nada a ver, e por isso que muitas das vezes não dá em nada, tá? Se fizesse a coisa correta, com certeza daria alguma coisa, tá? Vamos em frente. O amparo legal da CPI, tá? Tá na Constituição Federal, no artigo 58, parágrafo 3º. Ela está também nos regimentos internos de cada casa, tá? Cada casa tem ali aliás, a sua forma de conduzir as coisas, tá? Isso, a Constituição, ela traz um amparo legal, que pode existir. Porém, como vai ser feito, de que forma vai ser feito, isso é tratado no regimento interno de cada casa, tá certo? E nas leis orgânicas, tá? Leis orgânicas em caso das câmaras municipais, da Casa Legislativa, das assembleias, né? Tem as leis orgânicas que tratam também de CPI, na verdade CPI, tá? Porque CPMI só Congresso Nacional, porque tem duas casas. O resto é unicameral, né? Então, Estado e município é unicameral, então só vai ter Assembleia Legislativa nos estados e câmaras municipais nos municípios. Não é bicameral, como que é o caso do nosso Congresso Nacional. Somente a União é bicameral, que tem Câmara dos Deputados e Senado Federal. O resto é unicameral, tá? Por isso que no estado e município não vai ter CPMI, vai ter CPI só, ok? Em frente. Então, o que diz a norma, tá? Então, artigo 58, o Congresso Nacional e suas casas terão comissões permanentes e temporárias constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento, que eu falei, eles têm os seus regimentos internos, e no ato de que resultar a sua criação, tá? Então, quando é criada a CPI, é um ato solene, como eu falei, né? Então, vai ter um ato ali, vai ter uma assinatura do presidente da casa, e ali vai ter as regras de como eles vão conduzir aquela CPI, aquela comissão parlamentar, aquelas investigações, ok? O parágrafo 3º, aqui o parágrafo 3º ele desmiuça, né? Ele traz ali como que vai transcorrer, como é que vai ser como é que é a finalidade, né, das comissões. Então, as comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. Olha aí, aqui tem uma disparidadezinha. Além de outros previstos nos regimentos da respectiva casa, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente. Então, se é conjunto, é CPMI. Se for separado, é CPI, tá? Mediante requerimento. Então, o instrumento correto é requerimento. 1/3 de seus membros, então assinatura de 1/3 dos membros, 27 senadores, 171 deputados, para apuração de fato determinado, por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil criminal dos infratores. Então, isso aqui é a letra da Constituição Federal, tá? Que a gente traz um pouco na frente, é o que a jurisprudência traz, vocês viram ali, né? Encaminha para o MP, encaminha para o Tribunal de Contas. A lei, ela fala só Ministério Público, mas a jurisprudência, ela diz que pode ser encaminhado para a Defensoria, para um Tribunal de Contas, para que cada um desses órgãos, eles possam estarem fazendo ali a sua parte, fazendo o seu trabalho, né? Tomando as suas decisões ou tentando resolver alguma coisa baseado no relatório daquela CPI. Ok? Então, pessoal, o que eu tinha para trazer para vocês hoje, tá? Era isso. É um assunto bem rápido, é um assunto bem legal. CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, tá? Então, deixo aqui, deixo aqui meus contatos, tá? Caso queiram me acompanhar no Instagram, no YouTube, tá? Tirar alguma dúvida aí no meu telefone.
tá? Fique à vontade. É um assunto um pouco complexo, né? Para quem não é do direito, para quem não é jurista, mas para quem estuda direito é um assunto bem relevante, um assunto que cai bastante em prova até, tá? E que o estudante tem que saber, tá? Para as pessoas normais, para as pessoas que não têm nada a ver com direito, fica aí o conhecimento, fica aí o entendimento, para você assistir na televisão e simplesmente não entender o que está sendo falado, tá? Ah, mas para que serve CPI? O que eles querem fazer? O que vão fazer? Né? Qual a finalidade? Para que isso? Já não tem a polícia que investiga, já não tem a Polícia Federal, tá? Então, existe esse mecanismo para apuração de desrespeito, né, de má uso da coisa pública, tá? Uma das funções do legislativo é fiscalizar, tá? É por isso que a Constituição trouxe esse mecanismo, tá? Trouxe esse instrumento para que seja, para que investiguem, né, pessoas, órgãos, entes, que estejam cometendo alguma irregularidade. Ok, pessoal? Boa noite, fiquem todos com Deus, bom final de domingo. Até o próximo conteúdo.